escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Eu sou uma pessoa tentando acertar, e humanizar tem sido um dos caminhos mais importantes para mim nesse sentido, porque só quem constrói é que sabe o preço que a gente paga para as coisas existirem. Só quem constrói é que sabe os caminhos que você tem que superar para que existam ideais novos. E naturalmente a recompensa de tudo isso é o aprendizado. E eu, nessa condição de um dos elementos intermediários dessa ideia do humanizar, me sinto muito recompensado, porque cada encontro, cada tema, cada oportunidade de estar no ambiente do humanizar, para mim tem sido uma verdadeira cirurgia na alma, abrindo mesmo as minhas entranhas espirituais do egoísmo e me fazendo enxergar muitas coisas sobre o que eu preciso mudar. E eu espero que para vocês também esse humanizar tenha esse caráter, esse objetivo que tem tido para mim, que tem tido para milhares de pessoas hoje no país todo. Eu parabenizo o professor Celso, sua equipe, porque uma coisa que me impressiona muito é uma pessoa da idade do professor Celso, ele já tem um pouco mais de 40 anos, né, professor? E com um pouco mais de 40 anos, quanto, professor? 70 e poucos? 75? Ele conseguiu sensibilizar-se para coisas que pouquíssimos homens e pouquíssimas mulheres que conhecem a doutrina espírita nessa faixa de idade conseguiram. É de parabenizar. Eu tenho muitos amigos de 70, 80 anos por esse país afora, são as pessoas que eu mais admiro, porque elas são homens fora do seu tempo. Porque a ideia do humanizar, a ideia da irmãncia desses espíritos que eles estão escrevendo, é para os espíritos que vão nascer, não é para nós, não. O livro Reforma Íntima Sem Martírio tem sido muito lido pelos jovens, todo o país. Uma vez muito intrigado com o porquê, porque não era um livro para jovens, eu perguntei para a irmã se ela me esclareceu sabiamente. Ela me disse que ela está escrevendo para os espíritos que vão nascer nos próximos 50 anos. E que os espíritos que já estão aqui falando, ela falou para mim no caso, no dia da resposta, já estão com um pouco mais de idade,
que tiverem a oportunidade de aprender alguma coisa com o que eu estou escrevendo é lucro. Ela não usou esse termo, mas aqui é só para vocês entenderem. É verdade. Eu acho que é lucro para todos nós que estamos aqui, então. A maioria de nós, pelo menos. Por quê? Porque ela está escrevendo para quem ainda vem. O jovem se identifica com a linguagem dela, com os temas dela. A ideia do humanizar, não só a ideia da irmãs, dos escritos da irmãs, é para quem está vindo. Por quê? Porque a ideia do humanizar é uma ideia de fraternidade aplicada, de ausência de ilusão, de desprendimento de papéis e rótulos. E é isso que se propõe os encontros humanizar. Fermentar uma mentalidade, uma cultura, onde a essência seja mais valorizada do que os rótulos. Coisa que, infelizmente, nossa comunidade espírita inverteu. Infelizmente, entre aspas, porque quem lê Os Dragões sabe que os espíritos que estão, na sua maioria, liderando o movimento espírita, liderando comunidade espírita, são espíritos com doenças muito severas, nós, né? E não poderia ser diferente. Caminharia para algo muito superficial, institucional. Mexer com sentimento é coisa muito difícil ainda. A grande maioria desse grupo, nós, ainda estamos muito encantados com o exterior, com o passageiro. Nós estamos que nem Pedro diante do templo de Jerusalém, fala: olha, mestre, que beleza, vamos construir uma igreja para nós. O que Jesus falou? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom para nós que, apesar de ainda não sermos exemplos, já estamos pelo menos com a mente pensando em coisas diferentes, em ter uma convivência melhor, em ter uma convivência mais autêntica, em analisar os nossos sentimentos, em entender o que se passa nas nossas relações. Bom para nós. Eu falo por mim. E se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim. Com isso, as lutas já são muito grandes. Imagine sem isso. Eu não sou especial, eu sou feliz. Feliz porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso e também só eu sei o que eu estou fazendo pelo meu próprio bem. Então eu sou feliz. Especial é Jesus. Eu fico muito feliz, inclusive, de estar voltando ao Humanizar de Brasília, onde eu sinto que o professor Celso e todo o grupo que com ele organiza o evento, e mais vocês que estão participando, entenderam a proposta. E isso vai crescer com certeza. Vai frutificar, vai trazer muitas bênçãos para Brasília, para, enfim, seja para onde for. E me sinto feliz também porque o professor, a Shirley, a Kelma, não sei se mais alguém de Brasília, foram ao Humanizar nosso em BH, agora em agosto, foram vocês três. E resolveram reproduzir aqui o projeto de estudos que nós fizemos em Belo Horizonte, inspirado no livro Reciclando a Maledicência, que é da Bianca Ganusa, que vocês já conhecem, que esteve aqui no Humanizar há 2 anos atrás, quando eu estive também. Ano passado ela esteve também. Isso, eu que não estive ano passado, exatamente. E esse livro vai sair agora pela nossa editora em Belo Horizonte, pela Dufo e pela Luminous. Mas eu considero eu fui um dos que analisou o livro, um dos melhores livros escritos autorais por autores encarnados dos últimos tempos. Primeiro, por causa do tema. Segundo, por causa da versatilidade, da inteligência e da clareza com que a Bianca escreve. Né? É um livro que eu recomendo e fico muito feliz que vocês tenham se inspirado no Humanizar de Belo Horizonte, porque só quem estava lá é que sabe o que foi o nosso Humanizar. Que bênção que foi. Foi o melhor Humanizar de todos os tempos que nós fizemos. Amadureceu o trabalho. E então nós vamos pincelar com vocês esse tema
Não tenho nenhuma pretensão de aprofundar o tema, né? Até porque eu só fiz uma leitura do livro, no intuito mesmo de auxiliar na correção. E vamos ver o que a gente consegue conectar do tema do livro com a proposta do Humanizar e com a ideia da nossa melhoria pessoal nos temas de cada dia. Nós vamos começar, vamos ler um trecho do livro Quem Perdoa Liberta para começar a nossa reflexão. É o Benevides, é o caso do Benevides. Benevides começou a esbravejar em voz alta alguns adjetivos pejorativos aos espíritas e, contorcendo-se para a frente, adotou uma postura de vômito. Sua língua, como se alongasse longitudinalmente, começou a sair de sua boca e a descer sem parar, exalando um odor que queimava as nossas narinas. Literalmente ele expelia a língua, que se acumulava no chão, formando uma massa cor de sangue coagulado, roxa. Eu me assustei. O seu José Mário, no livro Quem Perdoa Liberta, está falando. Fiquei parado enquanto via Cornélios tomar providências junto ao posto de enfermagem. Benevides se contorcia e, entre uma crise e outra, olhava-me fixamente, como se avaliasse minha reação, sem dizer mais nenhuma palavra. Seus olhos estavam totalmente avermelhados e sua cabeça funilou-se no alto e arredondou-se na região do queixo. A pele parecia marcada por veias escuras e uma excrescência em forma gosmenta saía pelos poros, à semelhança de um líquido gelatinoso. A princípio julguei ser uma ilusão, mas inegavelmente a cada segundo que passava a sua forma recordava de uma serpente em pé. Cena pesada, né? Quando o José Mário escreveu isso, eu inclusive pedi a ele que retocasse, que desse uma amenizada, mas ele falou, não deixa do jeito que está, para os fofoqueiros ver como é que é chegar aqui no mundo espiritual. Ele já brincou comigo, nossa, Zé Mário, pegou pesado agora, hein? Então deixa como tá. Eu tive náuseas, que a cena era maior, peguei um trecho, né? Ele vomitou a língua dele, porque o Benevides tem uma história dentro do livro que é muito delicada. Ele tinha um terrível preconceito por uma casa umbandista no bairro dele, que fazia um trabalho social e assistencial maior do que o da casa espírita que ele fundou. Ele era um espírita, um dirigente de casa espírita, Benevides. Imagina isso. Benevides foi um homem que fundou uma creche para 300 crianças. Chegou desse jeito aí do lado de lá, hein? Exatamente. É a isso que se propõe esse trecho do livro Quem Perdoa Liberta. Mostrar que nós podemos muitas vezes fazer um movimento muito grande para fora, um trabalho social, as tarefas, as atividades doutrinárias que são valiosíssimas, diga-se de passagem, que são fundamentais, são alimento para a nossa alma. Porém, é possível que ocorra nesse movimento para fora um processo de dissociação, ou seja, você realiza pelo próximo, mas não realiza por quem? Você não cultua e não constrói dentro de você os elementos indispensáveis para o seu equilíbrio espiritual. O Benevides foi um homem bom, foi um pai bom, foi uma pessoa ótima, mas era muito preconceituoso com banda e inventou uma fofoca, tá, em torno desse pai de santo, que infelizmente terminou em tragédia. Depois vocês vão ler a história no livro. E por conta exatamente disso ter terminado em tragédia, ele registrou isso consciencialmente e deu nisso depois que ele morreu. Ele era um homem que tinha muita dificuldade com a língua, com a palavra. Ainda bem que nós espíritas não temos mais esse problema, né? Hein? Nós já estamos com isso resolvido. Os
passistas já estão com isso resolvido. Os expositores de espírito, então, que falam muito espiritismo, já estão com isso tudo resolvido. Então, pois é. Então, ele foi um homem bom para os outros, fundou obras, mas não ergueu a obra mais importante, que é a obra da sua paz interior, da mudança dos seus hábitos. E isso tem sido a tônica do que os espíritos mais têm chamado a minha atenção com relação a como os espíritas estão fazendo a sua passagem. Chamado mais a minha atenção para mim, né, gente? Claro. Serve para quem servir. Então eu tenho visto e ouvido e convivido com histórias de espíritas no mundo espiritual que são verdadeiros alertas, como esse caso aqui, para nós. Porque ele fez todo um processo de ajuda, fundou creche, era um pai bom, mas não se livrou disso, desse processo da sua maledicência. Às vezes, quando a gente traz esse assunto, a primeira coisa que aparece na nossa vida mental é o seguinte: mas como é que pode? O cara faz tudo isso e chega lá assim, às vezes na nossa mente vai a ideia de que ele foi para um umbral, que ele foi para as regiões inferiores, que ele foi pego pelos espíritos das trevas. Nada disso. Benevides foi amparado, como merece ser amparado todo homem bom. Ele teve médico, teve remédio, teve maca, teve carinho. A proteção que ele fez jus pelo bem que ele esparramou, ele recebeu no mundo espiritual. Ele só não se livrou de quem? De quem, irmãos? Das lutas que ele trazia na intimidade, que essa nem Deus conserta pra gente. Então, por isso que o grande segredo da vida é não morrer com um segredo na cabeça. Sabiam disso? Não levem segredos para o túmulo. Gostaram disso? Sinal que vocês têm segredo, né? Brasília também tem segredo, hein, professor? Por quê? Eu tenho sempre repetido isso nas minhas palestras e sinto que isso é muito necessário de ser repetido. Parece que nós não entendemos o que o André Luiz nos ensinou, que a vida continua. A gente tem uma sensação, uma ilusão, às vezes, de que participando do centro, das atividades e dedicando cada vez mais, sendo mais comprometido, nós vamos morrer e vai ficar tudo resolvido do lado de lá depois. Ou você resolve enquanto está fazendo essa coiseira toda, ou depois é que vai começar mesmo a sua dor. É verdade. Pensa comigo se não tem fundamento. Se você morresse agora, como é que você ia morrer? Com as preocupações que você tem, com os medos que você tem, com os desejos que você tem, com aquilo que te atrapalha, com o apego a determinadas pessoas. Você ia morrer do jeito que você é. Com a conta que você ia pagar segunda-feira, você vai voltar no banco, vai lá, vai pagar a conta. Com a gasolina do carro que você ia pôr e não deu tempo, você vai voltar para pôr. Legal, né? Cabeleireiro que ia estar marcado. Né? Então, é isso que ia acontecer. Nada de especial, além disso. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque isso é uma ilusão que, aliás, é usada pelos adversários da luz e do bem. De que quanto mais serviço você tiver atolado, quanto mais realização espiritual você tiver envolvido, mais você está com a alma pura. Isso é um engano. Quanto mais serviço, quanto mais tarefa, mais oportunidade. O alívio vem sim para quem está trabalhando. Mas alívio não é cura. Concorda? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, resolver problema é com vocês, estou fora. Só faltou essa frase lá no Evangelho, não é mesmo? Jesus disse que aliviaria. Vai resolver com cada um. Quer ver umas incoerências que eu acho que com o tempo e com o discernimento espírita nós vamos corrigir? Você faz oração, faz. O que você costuma pedir na oração que você não tem?
Me dê um exemplo. Com o exemplo de vocês fica mais rico. Eu tenho uma ideia, mas eu vou aguardar ver se vocês me dão outra. Quando você ora, o que você pede a Deus? A Jesus. Me diga. Saúde, paz, que? Paciência. O que mais? Hein? Felicidade. Trabalho. Querem uma má notícia? Nada disso ele vai dar para ninguém. O que vocês acham que nós temos que pedir? A gente vira, mestre, me dê coragem para enfrentar essa luta dessa semana. Vocês acham que coragem é uma coisa que vem de fora? Responda. O que será que a gente pode obter de fato na oração? Vão pensando. Vão pensando. São as coisas que nós estamos precisando colocar nos seus devidos lugares. Porque às vezes um conceito cultural que fez parte da nossa vida espírita alimenta uma crença e essa crença alimenta uma postura. E é a hora de nós mudarmos muitas crenças a partir de perguntas como essa. Perceberam? Assim como eu estou refletindo com vocês, talvez alguns aqui já não seja novidade nenhuma o que eu estou dizendo, mas talvez para muitos nunca tenham pensado nisso. Nossa, nunca imaginei que eu estando tão envolvido ou envolvida no centro espírita ainda poderia ter problema no mundo espiritual. Pode, e não é leve não. Não é leve. Quer saber? Quer saber se você vai ter problema no mundo espiritual? Quer saber? Quer fazer uma consultinha? É com a sua consciência, não é para minha mediunidade, não. É só você responder para você mesmo assim. Você está carregando alguma agrura? Alguma coisa que te pesa? Alguma coisa que te incomoda? Tá bom, então você vai para o inferno. Inferno íntimo, que você já está. Às vezes é interessante isso, né? Quer ver como é que o discernimento da gente precisa largar? A gente tem muito hábito, eu falo de mim inclusive, de colocar como coisas ruins espiritualmente, você está em maus lençóis espirituais, tipo no ódio, na raiva, na agonia, na angústia, no medo. Tem um outro jeito de você estar no inferno. Tem gente que está com a vida muito boa e não está fazendo nada para aproveitar a oportunidade que a vida está dando para ele. Não é um inferno isso? E nem ela sabe, talvez seja dos infernos mais perigosos que tem. Concordam comigo? Eu não tenho nada disso, então se eu morresse agora, eu não ia ter medo, não ia ter angústia, porque minha vida está uma beleza. Mas está cheio de gente sofrendo no mundo espiritual também, por uma coisa que é pior do que todos os sentimentos que machucam a nossa alma. E os espíritos não cansam de me lembrar isso. Sabe o que é? A sensação de tempo perdido. Isso mata de novo do lado de lá. Chico já falava isso muito. E os espíritos continuam repetindo isso hoje muito. Todas as vezes que eu saio do corpo para ter experiências extrafísicas, as sensações que eu mais registro com frequência nos espíritos fora da matéria, estejam eles amparados ou não, é essa. A sensação de tempo perdido. E eu volto com isso com uma agonia na minha alma. Isso é interessante? Silvio? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente já acha que estar mal é estar com remorso, com culpa, com arrependimento do que fez, com um aborto que provocou, com uma pessoa que lesou, com uma ofensa que você fez. Às vezes a coisa que mais vai dar problema para nós no mundo espiritual é que a gente está com uma vida muito fácil e não estamos sabendo o que fazer com isso. O Benevides pagou um preço muito alto. E a vida cobrou muito dele também, porque o preconceito dele, ele foi perseguido pelos efeitos desse preconceito a vida inteira.
Ele não só inventou a tragédia contra o pai de santo, que acabou mal, mas depois, alguns meses, a filha dele adquiriu um câncer e foi recomendada a tratar no centro do pai de santo. E foi escondida com a esposa dele. E ficou curada. E pior, se apaixonou pelo pai de santo. E pior, casou com ele. E pior, deu 2 netos pro Benevides que adorava tocar tabaco desde cedo. Vamos ler a história como ela é, para vocês verem que história mais interessante no livro Quem Perdoa Liberta. E eu volto sempre a lembrar: todas as histórias dos meus livros mediúnicos são reais, foram checadas, têm autenticidade, foram os nomes alterados. Inclusive o Benevides, eu já conheci pessoas que o conheceram. Ele era um homem língua grande mesmo. Foi tudo muito rápido. Padioleiros atentos chegaram para levá-lo de retorno à sua ala. Eu mal suportava o odor. Isso é o José Mário narrando a cena. Fui levado rapidamente a um posto próximo. Me passou mal só de ver o homem. Durante alguns minutos, tudo que tinha no estômago coloquei para fora. José Mário falando. Fiquei extremamente defasado, a pressão caiu. Cornélio, Juliano e os amigos da enfermagem colocaram-me na maca. Sentia tanto mal-estar que tinha a sensação iminente de desmaio. Passos revitalizantes foram aplicados. Um homem de estatura elevada chegou sua boca até o meu plexo solar, deu um soco tão gelado que me arrepiei. A partir de então, fui me recuperando. O José Mário, de ver o homem nessa condição, teve tudo isso aí. José Mário era um homem preparado, espírita. Quem foi Benevides? Fundador e tarefeiro devotado de uma creche no subúrbio do Rio de Janeiro. Cuidava de mais de 300 crianças. Fazia sopa para mais de 180 famílias. Tinha uma farmácia impecável na casa espírita. Era uma obra social de largo porte, que contava com mais de 200 trabalhadores efetivos e muitos outros indiretos. Foi um homem de boa vontade, pai honesto, marido fiel, espírita convicto. Benevides, como todos nós, tinha enfermidades morais aqui em cima. E uma das enfermidades é a maledicência. E lá vai, jogando grupos, relações, convivência, amizades, no fundo do poço. Quantos de vocês já não viveram essa experiência na sua casa espírita, no seu ambiente de trabalho? Como é difícil para nós falar de forma luminosa. Por isso o livro Reciclando a Maledicência vem mesmo muito boa hora, porque o livro vai fazer uma análise nesse tema. Já era tempo de ter um conteúdo doutrinário sobre isso, ainda mais um conteúdo doutrinário escrito da forma leve, didática, criativa, como foi o livro da Bíblia. Tudo que vocês... o José Mário, num trecho do livro, ele narra que os amigos espirituais estavam com um grupo e o benfeitor perguntou qual é a doença do Benevides. E as pessoas que estavam nesse grupo começaram a responder: maledicência, arrogância, revolta, não sei o que. E nada do que eles falaram era a doença do Benevides. E aí entra nesse trecho aqui. Tudo que vocês falaram ou apontaram esteve presente na vida moral de Benevides. Ele, porém, foi vítima de uma questão muito sutil nas fileiras religiosas, que necessita ser muito estudada e divulgada para diálogo, principalmente nos ambientes espíritas. Nosso irmão padece de uma enfermidade da qual pouquíssimas pessoas na Terra estão conseguindo escapar: descrença. Quem diria que um homem que fez tudo que o Benevides fez, aquela calúnia com o pai de santo, as maledicências que ele esparramou ao longo da vida dele, a doença dele não era maledicência e nem preconceito, é um novo conceito de descrença, ou um conceito, vamos dizer, mais ajustado. Não sei se é novo, talvez fique melhor até colocar assim. O que é descrença? Vocês já pararam para pensar em descrença? O que é isso? Alguém aqui já sentiu descrença? Como é que é a descrença? Ah, não, vocês são espírita, claro. Espírita não sente isso. Hã? Hein? Como? Não acreditar no que as nossas obras vão dar frutos.
Desconfiar. Duvidar. Hein? Desânimo. Desânimo anda junto com a descrença. Vamos voltar à pergunta. Você já sentiu descrença? Já? Mas vocês não são espíritas. E daí? Hã? Dá para desconfiar até se a gente é espírita, Dani? Tá vendo? Como é que é a descrença? Eu adoro fazer uma enquete com intuitos educativos. Sempre, lá, quinta-feira, né, Silvio, na nossa palestra, eu perguntei isso de outro jeito, sobre outro assunto. Vou perguntar aqui. Quem já fez um estudo na sua casa espírita sobre descrença? Quinta-feira eu perguntei sobre o que, Silvio? Tinha umas 100, 120 pessoas lá. Sobre o que eu perguntei? Não vem me dizer que você não lembra. Então, passe de saber na ponta da língua sobre a hipocrisia. Até falei do livro Os Dragões, né? Eu gosto de fazer essa enquete porque olha o resultado. Nunca ninguém aqui fez um estudo sobre descrença. Será que descrença é um assunto que interessa para a nossa paz ou será que não, hein? O que vocês acham? Hein? Quem leu Quem Perdoa Liberta vai ver que é um assunto que se você não estuda, você não vai aplicar espiritismo na sua vida, não. Nossa, que coisa séria. Quinta-feira eu perguntei, como sempre tenho feito, quem aqui já fez um estudo sobre a doença que o nosso mestre, quem é o nosso mestre? Nós chamamos ele de mestre. Portanto, deveríamos louvar mais o nosso mestre. A doença que o nosso mestre mais combateu, qual foi? Não, eu acabei de falar nela aqui. A hipocrisia. Vamos fazer também uma enquete sobre esta doença que o nosso mestre mais combateu? Quem aqui já fez um estudo sobre a hipocrisia na casa espírita? Vocês acham que a minha enquete ela é sem propósito? Ela revela algo sobre nós? Vocês acham? O que ela revela? O quê? Quê? Pode falar, vamos participar, não fica guardando coisas com você, não, né? Revela que nós estamos no início, na infância. Como? Um auto-questionamento. Como? Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que essa enquete revela que nós estamos estudando muita coisa, menos o que interessa para o nosso progresso. Será que é tão sério assim ou eu peguei pesado? O que vocês acham? Será que foi muito ou poderia ser colocado de outro jeito? Hein? Muita teoria e pouca... porque a prática ela só vai ser entendida quando nós entendemos aquilo que é essencial na nossa alma, que são os nossos sentimentos. E não somente a filosofia da doutrina. Quer ver? Se eu estiver exagerando, por favor, falem para que a gente se entenda. Em que o estudo da reencarnação ajudou você a se melhorar? Não que eu ache que reencarnação não seja um tema que nós não devamos estudar, pelo amor de Deus, nem tanto. É um tema fundamental. Mas me diga, eu estudei reencarnação e depois que eu estudei esse tema eu entendi tudo sobre o que você entendeu em você? Que o espírito volta, que tem um corpo novo, que ele pode, na outra encadernação, ele ser de um outro jeito, entendeu? Como é que...
sobre o aspecto filosófico, esse tipo de tema amplia a nossa visão dos fundamentos e princípios do Espiritismo. Concordam comigo? Mas a pergunta que eu estou fazendo é até onde eles ajudaram vocês a melhorar? Diga. Sei. Para você foi assim, que chegou a reencarnação? Isso te aliviou? Te deu um conforto? Então saber que você pode dar umas erradinhas e depois voltar e resolver, foi bom. Ok. Legal. Acho que para mim, o principal benefício foi você ter certeza da justiça divina. Certeza, para ele foi interessante ter certeza de justiça divina. Que talvez isso deu para ele uma força para ele superar coisas da vida dele. Legal. Eu estou trazendo esse exemplo para mostrar porque eu não duvido que esses temas tenham melhorado a gente não, pelo amor de Deus. Não duvido. Só que eu não tenho dúvida de uma coisa, eles não nos libertaram. Eles não nos ajudaram a entender o que acontece dentro de nós. E a fazer uma transformação efetiva na nossa vida. A prova disso é que às vezes nós estamos há dezenas de anos no Espiritismo e quase do mesmo jeito. Porque nós temos um conhecimento muito vasto de Espiritismo, mas não temos um conhecimento de nós à luz do Espiritismo. Faz diferença? Descrença, hipocrisia. O que são essas coisas? Hipocrisia é a doença que Jesus mais pegou. Sepulcros caiados de branco e cheios de podridão por dentro. Lembra dessa fala dele? O tempo todo Jesus combateu a hipocrisia. Nicodemos procurando Jesus de noite. A hipocrisia de Nicodemos. O que Nicodemos fez? Foi perguntar sobre reencarnação, exatamente, né? Em todos os episódios do Evangelho, se você analisar, a presença da hipocrisia está presente como um dos traços de almas como nós em atraso. Na Terra é a doença principal. O que é a hipocrisia, na verdade? É você não ser quem verdadeiramente você é. E isso necessariamente não é feito de forma intencional. Quem vai ler nos Dragões esse tema da Dona Modesta, vai ver que hipocrisia necessariamente não é feita de forma intencional. Hipócrita não é só aquele que intencionalmente engana os outros. Por isso o livro dos Dragões, eu costumo dizer, não é um livro sobre as trevas de fora, é um livro sobre as trevas de dentro. É um estudo psicológico sobre a hipocrisia. Foi um livro que me ajudou demais, porque eu me sentia pessimamente mal com a minha hipocrisia até Dona Modesta escrever Os Dragões. Depois eu me senti pessimamente mais ou menos. Melhorou. Melhorou muito. Porque uma coisa é você saber o que é hipocrisia intencional e a hipocrisia mesmo do processo evolutivo de espíritos aqui na Terra. A descrença é uma das emoções que estão presentes na nossa estrutura de vida. Não tem como. O que é a descrença? Olha isso aqui, o conceito do José Mário. Quando nos fixamos no lado sombrio da vida, nada mais fazemos que deixar de acionar o nosso potencial de fé. A fé é o alimento divino da alma, que a vitaliza e a conecta com a essência luminosa. Sem esse sentimento em ação, enredamos na morte interior. Acreditar na parte melhor das pessoas, ser indulgente com suas imperfeições, apoiar sempre, mesmo quando alguém falha, constituem caminhos de aplicação libertadora nos rumos da fé viva. A misericórdia nada mais é que acreditar na luz. Acreditando no que há de bom fora e dentro de nós, seremos mais compassivos, tolerantes, amáveis e flexíveis, beneficiando antes de tudo a nós mesmos, com estados íntimos de alegria, otimismo, visão universalista, paz diante dos diferentes e suas diferenças. Descrença é quando você se fixa no lado sombrio da vida e das pessoas. Você só pega o que há de ruim, aqui e acolá. Entendeu o que é descrença?
Descrença é quando você vai vendo o ruim aqui, vai vendo o ruim ali, vai vendo o sombrio aqui, vai vendo o sombrio ali, vai carregando isso com você e despertando a sua própria sombra que tem ressonância com aquilo que você vê nos outros. E isso cria um clima de descrença. Ah, eu estou tão descrente da vida. Pode saber que o dia que você fala isso, você já viu o mal em todo lugar. E por repetir isso insistentemente no seu campo mental, você despertou isso dentro de si próprio. Tem bom senso esse conceito? Ele é aplicável? É prático? Cria sintonia com a ideia de vocês? Acrescentou? Sim, a pessoa tem descrença até fala mesmo, né? Com certeza, essa pessoa que só vê o mal em todo lugar não acredita nem nos seus valores. Isso é o que o José Mário fala no livro. A pior descrença não é essa que a gente repete em Deus, não. A pior descrença, sabe o que é? Em si próprio. Deus fica muito em paz com a descrença que a gente tem nele, entendeu? Ele não está nem aí para isso, é problema nosso. É verdade. Deus não precisa da nossa crença ou descrença, não. Esse processo é bom, é para nós. Fala, Silvio. Ele continua acreditando na gente, sempre. Quanto dessa descrença não está no nosso medo? Quanto dessa descrença não está explorado no Nossa, nem me fala. Eu fiz o seminário Curando Seus Medos lá agora em Belo Horizonte, final de semana. Tá claro a relação medo-descrença. Então, podia ter que olhar o medo. Medo tem que olhar um monte de coisa. Porque quando você chega nesse clima, tô tão descrente da vida, tô triste, o espiritismo já não está nem fazendo sentido mais para mim. Mas já deu volta em muita coisa, na ingratidão, no medo, na sombra alheia, na maledicência, que é o nosso tema. O nosso amigo Benevides estava doente de descrença, não é de língua grande, não. Quando ele pôs aquela língua toda para fora, é a descrença dele indo ali. Descrença nos valores alheios. O tal pai de santo lá que ele atacava era um homem bom, era um trabalhador do Cristo. E o nosso amigo aqui desceu mesmo os adjetivos em cima dele, num clima de descrença. Na verdade, ele era descrente de muitas pessoas, não era só dele. A descrença é exatamente a morte do ideal, que sustenta a nossa vida em sintonia com o bem, com o nosso bem e o bem dos outros. Quem se fixa nos aspectos sombrios do próximo, ativa a sua própria sombra e cria uma cadeia de emoções, que formam a teia da inimizade e da discórdia, do preconceito e da antipatia. Podemos dizer que a descrença é um movimento mental de despertar a nossa sombra interior e despertá-la nas relações, projetá-la. Entenderam o que é a descrença? O Vanderlei é um cara muito bom, mas eu fiquei sabendo que ele, pegou no meu lado sombrio. Faz isso bastante com qualquer pessoa todo dia, que o que te espera é a descrença. Emmanuel fala que nós deveríamos colocar o mas sempre antes da vírgula e não depois da vírgula. E quando a gente põe assim, o Vanderlei é um cara muito legal e tal, vírgula, mas, aí complica. Você tinha que falar assim, Vanderlei é um sujeito que tem muitas lutas, vírgula, mas ele é um camarada persistente, está indo bem, vai acabar conseguindo desse jeito, eu acredito nele. Deixa a coisa boa por último. A federação tal, não sei o que, blá blá. Não. Federação tal realmente precisa disso, porém está realizando muito bem nesse campo, naquele outro. Toda vez que você abre a língua, canal da língua, para denegrir alguém, pode estar certo, você está atraindo para você a sombra. A sombra que pertence a essas pessoas que você está falando. E que vão despertar a qual sombra? A sua. Legal esse princípio, né? O que você quer saber da descrença? Aquele ali embaixo? Tá. Aqui, em cima é a parte do livro, embaixo é o que é meu pensamento pessoal. Claro que o meu pensamento pessoal é muito melhor que o dos espíritos, né? Com certeza. Muito mais bonito, né? Por isso que ela está querendo.
Podemos dizer que a descrença é um movimento mental de despertar nossa sombra interior e projetá-la nas relações humanas e no contexto da nossa vida. O que vocês acharam disso? Nunca ouviram nada sobre isso? Já? Nunca? É interessante pensar nisso? Acrescenta para vocês? Eu duvido que alguém vai esquecer disso, só se não quer melhorar. Coisa que eu não acredito. Eu acredito que todos estão aqui, deixaram esse sábado delicioso, poderia estar dormindo até agora, coisa boa, hein? Para poder aprender, que possa melhorar. Eu acredito em vocês. Vocês acreditam nele? Ai de vocês que não acreditaram, as crenças suas. O problema é, eu aprendi isso, inclusive, por esse prisma. Quem não acredita em mim, o problema não é meu, não. Isso é muito interessante. Não quer dizer que eu não tenha que ouvir o que o outro tem a dizer a meu respeito para ver se presta. Mas isso é muito interessante quando a gente aprende. A gente alivia muito, porque a gente carrega muito a carga de pensar no que os outros estão pensando sobre a gente. Isso é falta de auto-amor. Né, Dani? Isso humaniza, professor Celso? Eu acho. Humaniza, se não humanizar os outros, humaniza a gente. Porque eu acho que isso foi uma das coisas que Jesus mais fez. Ele não achou defeito em ninguém. O tempo todo o mestre iluminou. Concordam comigo? Hein? Em todo lugar ele foi pela luz. O povo afundando, o povo querendo matar a mulher na praça, o Nicodemos hipócrita. O que mais? Que exemplos mais vocês lembram aí? Você, Andrei, que gosta muito do Evangelho, que exemplo você lembra aí de Jesus nesse passo? Como? Isso, Maria de Magdala, Saulo, que ele falou de Magdala, eu lembrei. Como? Com a mão suja, ele, não é? É aquela tradicional historinha, você já deve conhecer, tão repetida, mas tão profunda, né? Que o cão estava morto, os discípulos tudo lá, nossa, cão fedorento, não sei o que, Jesus veio e falou o quê? Que lindos dentes tem esse cão. É esse lado luminoso de Jesus. Gente, esse é o segredo da vida. Misericórdia. Isso humaniza. Pois não. Faz sentido tudo que eu vejo fora que está dentro? Não. Desse jeito que você falou ao pé da letra, não. Há possibilidade de que você vê fora ter algo parecido, semelhante, pior ou melhor do que aquilo. Você não pode colocar desse jeito, senão você vê alguém numa situação e acha que você tem exatamente aquilo que o outro tem. Isso é uma coisa meio arriscada, esse princípio chamado projeção. Às vezes eu acho que existe um pouco de psicologismo no meio espírita com princípios científicos da psicologia. Um deles é esse aí. Tudo que eu tenho, tudo que eu vejo no outro eu tenho. Não é bem assim, não. Você pode ter pior que, melhor, mais ou menos igual, parecido, transformado de outro jeito, tem que analisar. Mas cria ressonância é para você enxergar a sua sombra. Aí sim você pode colocar desse jeito. Se chamou atenção fora, tem algo dentro apitando em você. Não é igual ao outro. E isso é só essa correção que eu faço. Porque isso às vezes eu vejo repetir no nosso meio, palestras e tal. Não é bem assim. Senão daqui a pouco nós estamos nos crucificando por isso. Isso é psicologismo. Ah, sim, tem um lado bom também. Chamou atenção o vestido da mulher lá na festa. Igualzinho o seu. Parecido com o seu, né? Nos detalhes e tal, mas outro pano. Nossa, pode estar certo, é uma coisa muito boa. Da outra festa você vai fazer um melhor ainda, entendeu? Então tudo que é bom chama atenção também. Que você tem a mente voltada para isso, para o seu aprendizado. O Silvio falou de medo, aqui o medo aqui com a descrença. A descrença é muito isso mesmo, Silvio. Uma conexão com a sombra do medo. Do medo de enfrentar quem? De identificar quem? De melhorar quem? A si próprio. Nelson Mandela fala que nossa
Nosso maior medo não é o medo da sombra, é o medo da luz que está dentro de nós. E eu fazendo o seminário Curando Seus Medos no final de semana passada, eu mostrei exatamente isso. É para nós uma dor assumir a nossa luz. Uma dor. Olha aqui algumas coisas que a descrença traz junto: culpa, aflição, tristeza, só coisa bacana, irritação, pessimismo, desânimo, alguém já falou aí, cobrança e autopunição, raiva, ingratidão, desespero, confusão mental, rigidez, baixa energética, agravamento de doenças psíquicas. Sabe aquele negócio que os meninos gostam de brincar? Pôr fogo no bombril e vai soltando aquelas faísquinhas? É bem isso aí, ó. Vai soltando, entendeu? A descrença vai fazendo isso. O que tem isso a ver com a maledicência? Tem a ver que é pela língua que a gente pega nas coisas ruins da vida e sai carregando isso igual uma vassoura que limpa. Limpa o que é sujo para dentro de nós. A descrença é um mecanismo da vida mental que acessa os arquivos das emoções primárias do ser, que são o medo, a raiva e a tristeza. A partir dela, alguns comportamentos são previsíveis, tais como a mágoa, a indiferença, a rigidez, o preconceito, a inveja, o ódio, o pessimismo, a melancolia e outras tantas manifestações doentias. Tratamento da descrença: oração. Esses três aí em cima fui eu quem anotei. Recolhimento de forças superiores, tratamentos espirituais focados no alívio da angústia, desenvolvimento da consciência emocional, entender seus medos. Isso é meu, tá? Esses 3 pontos. Embaixo é dos espíritos, daqui a pouco eu leio com vocês. Veja bem, nós fazemos tratamento espiritual de saúde na nossa casa, tá cheio de gente indo lá com isso aqui, ó, angústia. O que é a angústia? Um sintoma divino. Divino? Alguém aqui já sentiu a angústia? Onde que a angústia dói? Onde? Que assim, né? Dá um aperto. Não dá? Que assim? Dói, não dói? Dá falta de ar, não dá? Os homens, quando tem angústia, acham que é problema de coração. Vão parar tudo no cardiologista. Tudo bobo, né? Porque a mulher sente a angústia com mais facilidade. O homem sente e acha que é problema de coração, né? Aí o que acontece? A maioria das pessoas com angústia é um sintoma divino. O que a angústia quer dizer? Que há algo dentro de você que precisa ser resolvido rapidinho. Está em conflito e está ficando velho. Você não está ouvindo a mensagem da sua alma. Faz sentido? Isso é a angústia. Uma alma em conflito com o seu próprio ego. O que a gente faz com essas pessoas quando chegam na casa espírita? Lá de 10 pessoas, né, Bruno? 9, 11 chegam com angústia. Pode estar com câncer, com separação, com a perda de filho. Seja o assunto que você quiser colocar, a angústia aparece. Às vezes tem gente que está naquela situação, não está com problema nenhum, e aí está com angústia e não tem problema. Tem. Aquele caso que eu falei aqui hoje. Hein? Falta, aí bate lá no centro. Não sei o que está acontecendo comigo. Você vai fazer atendimento fraterno, você cata, tem nada. Aí você descobre, o problema dela é que ela está com a vida boa demais, aí dá angústia. Num mundo como o nosso, dá. Se até os guias hoje estão tomando ansiolítico, né, para dar conta da gente, imagina. Não é mesmo? Eles estão tomando até Rivotril para dormir do lado de lá. Porque do jeito que nós estamos, tá difícil, né? Muita luta no mundo, né? Então, aí a gente vai fazer o quê? O que Jesus ensinou, aliviar a angústia. A gente aprendeu isso com os espíritos. Alivia a angústia, aí a pessoa chega lá achando que está curada na outra semana. Maravilha, quero ajudar o centro, não sei o quê. Peraí, calma lá, você não está curado não. Isso foi só um alívio para você caminhar. Agora vai olhar o que é que está dentro de você. É o vai e não peques mais do Evangelho. Jesus primeiro tirou a mulher do foco do povo, pôs o povo em contato com a sua consciência. Depois, vem cá, mulher,
Agora, ninguém te condenou, eu também não. Vai, não peques mais. Orientação, educação, processo educativo de libertação da alma. Aí a gente vai passar isso para a pessoa. Ó, você está com angústia, porque naquele dia que nós fizemos um atendimento fraterno, ficou claro que o seu problema é esse. Você vai ter que fazer isso. Nossa, eu não dou conta disso não. Falo, então tá bom, então fica com a sua angústia, vai voltar. Você tem que chamar a pessoa. Tem que arrumar um jeito de dizer a ela que ela não está curada. Que a cura é um processo que, lá na cura dos 10 leprosos, o que aconteceu? Todos os 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? É o único que foi curado de verdade. Os outros, toda a lepra voltou tudo depois. O único que foi curado de vez foi o que voltou para agradecer. Gratidão. Perceberam? Interessante o Evangelho, né? Cada lição. Então, as pessoas chegam descrentes, inclusive espíritas, batem na nossa casa, estão há anos no espiritismo, mas estão nesse espiritismo de cabeça, de rótulo. Eu sou presidente do centro há 40 anos e estou com descrença. Claro, quem disse que ser presidente do centro te imuniza disso? Quem disse que ser passista te imuniza disso? Quem disse que ser médico de irmãs que for te imuniza disso? Quem disse que ser palestrante te imuniza disso? Tarefas como essas são oportunidades de aprendizado para nós. Não são credenciais de autoridade. Esse é o grande equívoco do nosso meio. É disso que os espíritas, nós, estamos doentes. De acreditar que a nossa credencial de autoridade tem coisas de fora. Tarefa é importante porque é alimento para a nossa alma, que precisa desse alimento. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Eu estou há 35 anos na mediunidade, nessa encarnação. E mesmo com essas dezenas de anos, eu tenho para mim a seguinte metáfora com relação ao trabalho mediúnico. Para mim, trabalho mediúnico é a minha hemodiálise. Vocês sabem quem faz hemodiálise quando passa uma semana sem fazer? O que acontece? Hein? Para mim o trabalho mediúnico é a minha hemodiálise. Por isso que eu gosto de viajar sempre quinta-feira. Que aí primeiro eu participo da minha reunião em Belo Horizonte, quarta-feira, e depois vou embora para as tarefas. Para não faltar na minha atividade. Porque inclusive quando eu já passei 10, 15 dias fora de BH e perdi 1 ou 2 reuniões, Deus sabe como é que os meus rins espirituais ficaram precisando da hemodiálise. Então, a tarefa para mim é alimento, é uma bênção. Uma libertação é outra coisa. Nós espíritas precisamos entender que ter o espiritismo aqui é iluminar o nosso pensamento. Mas o que nos liberta, nos dá paz e uma encarnação melhor é trazer ele para cá, para o coração. Porque aqui, além de iluminar, a gente se liberta. Bonito isso? Agradeço a irmãs. Isso é dela. A ideia é dela. Os sábios condutores da luz, em resposta a Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, afirmaram que existem 3 posturas morais que conceituam a caridade segundo o entendimento de Jesus: a benevolência, a indulgência e o perdão. São os 3 pilares fundamentais da vida emocional sadia, focada na fé. Acreditar na força do bem e realizá-lo. Estender sempre a cordialidade fraterna, independentemente das imperfeições alheias, e perdoar as pessoas por não serem como gostaríamos que fossem, formam a base da crença viva e vibrante. O conjunto dessas ações é a misericórdia aplicada na convivência humana. Sendo quem perdoa, liberta. Uma vida emocional sadia, focada na fé. Que fé? A fé nos valores alheios e a fé em si próprio. Fé nasce disso. Se dispensa, nasce da nossa imantação à nossa sombra. Fé nasce da nossa imantação à luz que cada um tem. Mas aqueles políticos são todos corruptos? Não, ali também tem luz. Procura o lado luminoso e vê o que você faz com esse lado menos sadio, mas não se fixa nele. Toda vez que você embarca um volume de sentimentos em cima dessa sombra alheia, você está ativando a própria descrença em si mesmo.
Ficou claro o conceito de descrença? Tá. Agora vamos ver o que é que o livro Reciclando a Maledicência fala que são as causas da maledicência. São 7 emoções: insegurança, inveja, arrogância, culpa, intolerância, mágoa e julgamento. São as 7 emoções que o livro Reciclando a Maledicência analisa como sendo as emoções que disparam a maledicência. Se você não souber lidar com as 7, não acabamos com o mau hábito da maledicência. Nascemos todos como cisnes. A grande maioria de nós é educada como patinho feio. Perdemos a nossa excepcionalidade ainda no ninho, quando crianças. Vamos crescendo e nos esforçando para ser normais e fazer tudo igual, como patinhos feios. Porém, ficamos angustiados e esperamos obter resultados mágicos, resultados de cisne, enquanto imitamos patos. Talvez eu não leia os trechos que estão aqui em cada uma das emoções, porque eles estão reproduzidos no livro. E vá direto às minhas anotações para dar tempo de eu falar das 7, ok? Então vamos lá. A função divina do sentimento de insegurança. Eu vou rodar nessa ordem horária, ó, tá? Insegurança. A função divina do sentimento de insegurança é mostrar que estamos nos apoiando em crenças que não nos ajudam a despertar os talentos latentes em nós. É um sintoma de que estamos precisando fortalecer nossa autoestima em função de medos não superados. Você tem insegurança? Insegurança é isso. Um sintoma de que você não superou alguns medos, lida com ele todos os dias, porque você não tem como fugir deles, e eles te tornam inseguros. A insegurança também é um sintoma de que você tem talentos dentro de você e ainda não desenvolveu. Então eu vou mostrar que essas 7 emoções que nós aprendemos que não devemos senti-las, ao contrário, dentro de uma ótica terapêutica do século XXI, é exatamente o oposto. A gente tem que aprender o que fazer com cada uma delas dentro de nós e não anulá-las dentro de nós. E isso nós aprendemos errado no Espiritismo. Não vou corrigir a minha frase. Aprendemos errado no Espiritismo. Kardec pediu que a gente acompanhasse a ciência e a ciência deixou isso aí bem estabelecido no século XIX. Você lidar com o sombrio da sua alma e iluminá-lo é algo comprovadamente, cientificamente, terapêutico, educacional e libertador. E nós aprendemos errado no nosso mundo. Aprendemos que não devemos sentir raiva, não devemos sentir ódio, não devemos sentir agressividade. Nós devemos aprender a lidar com essas emoções, não senti-las. Essa é a questão. Sua insegurança ela é a seu favor. Eu sou uma pessoa muito insegura, e a pessoa repete isso a vida inteira. Enquanto você não superar seus medos, você será mesmo. A sua insegurança vem te lembrar disso. Interessante por essa perspectiva? Não é? Eu sou uma pessoa tão insegura, não sei o que eu decido, o que eu não decido. Vai morrer sim se você não cuidar do seu medo. A insegurança é um sintoma de que você não quer mexer com algumas coisas dentro de você, principalmente medos. A função divina da inveja em nós é dar consciência de nosso desejo e despertar atenção para habilidades que desconhecemos em nós. Interessante, né? Eu tenho inveja tão grande de fulano, ele é tão bonito. É o seu desejo. Faz contato com ele. Me diga aí uma inveja que você tem. Deixa eu explicar isso na prática. Talvez vocês não tenham, não sei. É a emoção mais secreta da alma, sabia? Alguém aqui não tem inveja? Angelina Jolie com Brad Pitt. Hã? Angelina com Brad Pitt? E essas são as invejas mais... Olha, se você não tiver inveja, eu recomendo que você faça uma consulta psiquiátrica urgente. Inveja é sinal de sanidade. Quem não tem, está com algum problema psíquico. Ou não conhece nada sobre si, não tem tomado contato nenhum com a sua inveja. De qualquer forma, vale uma consulta psiquiátrica. Quer dizer que você vai ser internado por isso, não? Tem? Fala. De pessoas organizadas com sua casa, porque eu sou hiper desorganizada. Ótimo. Sabe o que a sua inveja quer dizer sobre você? Você tem um enorme desejo de avançar nesse sentido. E que você pode. Você tem capacidade para isso
mas não está sabendo lidar com isso. Se não, essas pessoas organizadas não te incomodariam. A mensagem que a sua inveja está te passando é de que essas pessoas têm coisas, se você pensar sobre a atitude delas, vão te ajudar. A gente só tem inveja e elas só aparecem em situações que vão nos mostrar alguma coisa sobre o nosso desejo. Interessante isso, né? Aprendemos errado. Não devemos sentir inveja. Inveja é criativa. Ninguém cria nada de bom sem inveja, hein? É uma mola propulsora. A inveja é criativa, como Jung trabalhou. O que isso tem a ver com maledicência? O que insegurança tem a ver com maledicência? Se você não aprende a lidar com a sua insegurança, você só vai falar do que o outro, dos medos que você vê no outro que são seus. Está entendendo? A relação do sentimento com a maledicência? O que tem inveja a ver com maledicência? Agora vocês mesmos que vão dizer. Você vai o quê? Falar mal de alguma coisa de alguém que no fundo você deseja. Deseja e pode, hein? Teve uma frase que rolou na internet assim: não tem inveja, copie. É, legal. A cópia é quase que a chamada inveja criativa. Você não consegue copiar ninguém. Isso é um princípio errado. Na publicidade a gente aprende isso. A gente cria em cima do que a gente acha que está copiando, para fazer melhor ou mais ou menos igual. Arrogância. Qual é a função divina da arrogância? Mobilizar a agressividade na concretização de um objetivo nobre. É uma emoção mobilizadora, aprendendo tudo errado. Nós temos que ser mansos como a pomba, brandos, aquela coisa do evangelho. Brandura e agressividade. Parece que são energias que se chocam, né? Eu estava até contando para as meninas a caminho aqui do shopping que apareceu um maluco. Não sei porque em Brasília tem vezes que aparecem uns malucos no meio da rua, né? Uns vêm de Belo Horizonte, né? Essa foi legal. Maledicência é dose, né? Aí o maluco apareceu lá, todo cheio de carnaval, que esse pessoal de rua, que eles querem é isso. Ontem eu fui fotografar os World Trade Center aí, que caíram, entendeu como que é? E aí veio um lá me ameaçar, no meio da rua. Eu olhei nos olhos dele, mobilizei a energia da agressividade. O que os espíritos me ensinaram é que nessas horas você não pode ter nem o medo, ou não deveria, e nem a raiva. Todas as duas vão atraí-lo para você. Mobilize a energia da agressividade. É a melhor defesa que você tem. Não, se você revidar, a agressividade vira violência. É outra coisa. Toda violência é uma agressividade desequilibrada. Agora, não use a agressividade não para você ver nessa vida. Você vai virar um touro. Como mobiliza? Acende uma vela, mata uma galinha preta, entendeu? Com 2 litros de cachaça, uma guidá, entendeu? Estou brincando com você. Mas seria realmente uma pergunta muito interessante para trabalhar. É isso que nós estamos precisando. Como? Olha, foi como que você perguntou? É o como que nós estamos precisando aprender. É o como é que está faltando para nós, para a gente linkar o espiritismo que está aqui com o que vai vir para cá. Mas é importante que vocês pensem nisso, porque a pergunta é mais importante que qualquer resposta que eu venha dar aqui agora. Exatamente, eu fiz um seminário Curando Seus Medos esse final de semana. Mostrei como o medo é importante para a nossa paz. Nós aprendemos tudo errado. Fique triste não, né, professor? Nós temos depois, vamos falar para eles o que nós vamos fazer aqui ano que vem, né? Eu vou fazer como profissional, eu vou trazer para cá esse seminário para o Brasil. Vou fazer em 8 capitais ano que vem e uma delas é Brasília. Aqui mesmo. Tá? Função divina da culpa é reavaliar valores, princípios e crenças que já não nos servem mais no desenvolvimento das qualidades da alma.
aprendendo também tudo errado. Você entra em culpa, o que você faz? Você se martiriza, você se mata, briga com você. Culpa para nós, o sinônimo de culpa é fiz uma coisa errada, não presto mesmo, olha o que eu fiz de novo. E culpa é um dos princípios de Deus que foi colocado no homem para o bem. Lembram dessa fala do Livro dos Espíritos, questão 907 e seguintes? As paixões, o princípio originário das paixões foi colocado no homem para o bem. Que princípios de paixões são esses? Orgulho, ciúme, egoísmo, inveja. Ele colocou alguns lá, mas nós podemos aumentar. Tudo isso foi colocado no homem para o bem. Virou paixão ao longo das encarnações. Hoje nós não temos controle sobre isso. Isso é tóxico e negativo mesmo para nós. Mas na sua origem, na sua função divina e sagrada dentro de nós, a culpa tem como propósito reavaliar crenças. Alguém quer dar um exemplo de culpa que sentiu recentemente? Se alguém aqui sente, né? Autoanálise. Terapia que você fala? Tem muita culpa de um monte de coisa. Separar. Eu estava num seminário em Rio Preto há algumas semanas atrás. A moça lá virou e falou: Vanderlei, nossa, eu estava falando sobre culpa dentro de um outro tema e expliquei mais sobre a culpa, falei do como, né? E aí ela falou: nossa, isso que você está falando aí é libertador. Eu levantei a mão: Jesus te salve, irmã, Deus te abençoe. Não, porque as pessoas às vezes, diante desse tema, quando você vai enfocar a mágoa, as pessoas, nossa, que clique que deu na minha mente isso aí. Aí ela virou e falou assim: há 10 anos atrás eu ia me separar, e me separei, verdade. Mas eu me lembro bem que quando eu estava para separar, eu me tomei de culpa. Tinha um filho de 10 e um de 13. E a primeira preocupação minha era como eles iam ficar depois da separação. O meu marido, ele não estava bem, a gente não estava bem. Eu me preocupei também com o que ia acontecer com ele, porque havia um risco dele até se matar depois de uma separação dessa. E se eu fosse me separar, eu ia ficar péssima, porque para mim família é a coisa mais importante. E aí eu estou ouvindo você dizer isso aí agora, eu queria dar meu testemunho. Aí eu perguntei: você separou ou separei? Tem 10 anos. Tá, como é que ficaram seus filhos? Ficaram ótimos, estão hoje jovens, em paz, tudo bem. E o marido? Com menos de 6 meses arrumou outra, ficou melhor do que comigo, entendeu como é que é? Porque ela realmente deu jeito nas coisas que ele precisava. E você, como é que tá? Demorei muito tempo me sentindo culpada, mas hoje estou bem. Então eu fui explicar o processo dela para ela. Falei: é isso mesmo. A culpa, para quem tem intenções nobres e está procurando realmente encontrar-se com sua alma, ela significa reavaliação de princípios e de crenças. Você formalizou uma ideia de família na sua cabeça que não era a realidade. Então não dava para manter uma família daquele jeito que você queria. Sua família tinha acabado, seu casamento tinha acabado e você não sabia. Mas foi bom que depois que você separou, você ainda ficou com culpa muito tempo. Ela virou e falou assim: nossa, você é mau. Não, não é eu que sou mau. É assim que acontece. Quando você tem coragem de reavaliar os seus princípios, tomar uma atitude e mudar a sua vida, é importante que a culpa ainda continue com você por um bom tempo, porque ela vai ser a zeladora da sua nova forma de ver a vida, que senão você desequilibra. Aí você vai sair destruindo o lado dos outros, pegando o marido dos outros por aí. Com culpa você vai ter um tempo de refazimento, de avaliar tudo que aconteceu, de você também se organizar e não sair para um momento novo. Então a culpa, até depois da atitude de coragem que a gente tem para tomar, ela é a zeladora dos princípios novos que você vai reavaliar. Entenderam a função divina da culpa? Culpa é muito importante. Toda vez que você sentir culpa, você vai virar, fechar os olhos e perguntar: culpa, o que eu tenho que aprender sobre minhas crenças nisso que eu estou sentindo agora com você? E começa a reavaliar. Vamos supor que você tem um sócio, o cara está precisando de uma chamada, que ele não trabalha. Você vai lá, dá uma dura nele, fala tudo que tem que falar. Depois ele vai para casa e fala: nossa,
peguei pesado demais, nem dorme. Culpa. O que é que você quer me ensinar? Ela vai vir e vai dizer, não, você disse exatamente o que eu precisava ouvir. Próxima vez você só abranda as palavras. E aí vai dormir. Ela vai te mostrar onde está o excesso, se tiver. Se não tiver, ela vai te pôr para dormir. Se você perguntar e entender o que ela quer te mostrar. Não, ele merecia ouvir mesmo o que você disse. Está certinho, na medida. Vá dormir em paz. Ah, mas e como é que vai ficar daqui para frente? Amanhã você vai ver. Aí no outro dia o cara chega lá, desculpe e tal, realmente você tem razão. Aí você pega de novo. Mas se não melhorar, não vai dar certo não. Ué. A gente sente culpa para poder renovar as coisas na relação humana e na conduta. Que pena, né? Vamos para diante. A função divina da intolerância é apontar contextos e comportamentos sobre os quais necessitamos refletir com o objetivo de ampliar o nosso autoconhecimento. Pensa numa coisa que você é intolerante. Sujeira? É apontar contextos e comportamentos sobre os quais você precisa refletir com o objetivo de ampliar seu autoconhecimento. A intolerância que você tem com a sujeira, você precisa rever. Você precisa aprofundar a reflexão nesse assunto. Você vai aprender muita coisa sobre você. Interessante, né? Pois é. Vai lá e faz uma reflexão. Isso mexe com você. Eu aguento tudo, mas corrupção é o que você mais precisa pensar. Aquilo que você menos tolera é o que você mais precisa pensar. Pode ser, viu, Silvio? Pode ser sim. Qual a corrupção que é a minha, né? Não é de político, não é de dinheiro, mas vai nesse rastro que você vai achar. Quem falou de corrupção aí? Fala. Vai nesse rastro, você vai achar. Às vezes você é corrupto com o seu cachorro, não sei. Hein? Uma que você tem gata? Então conversa com a Bruna aí. Gata é entendida ela aí. Tem jeito de ser corrupto com gato. Função divina da mágoa é revelar necessidades e sentimentos negados. Descobrir algo que não queremos olhar dentro de nós e promover desilusão. Isso eu já falei sobre mágoa aqui, acho que no outro humanizado. No livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, tem um capítulo estudando a mágoa. Mágoa dói mesmo, para desiludir a gente sobre o que a gente pensa que o outro é, sobre o que a gente pensa do que a gente é, por isso que dói. Quando você tem a coragem de focar a sua mágoa em você, não no outro e não se fazer de vítima, você descobre coisas fantásticas sobre você. O que isso tem a ver com maledicência? Uma pessoa magoada é uma pessoa que julga o tempo todo o outro. Pessoa perigosa, uma pessoa magoada. Ela não só faz uma novela na cabeça dela, como ela faz uma novela na cabeça dos outros também. Julgamento é o último. A função divina do julgamento é dilatar o discernimento a respeito de algo ou alguém. Chamar nossa atenção para os aspectos sombrios que não queremos olhar em nós. Cada uma dessas emoções é analisada em um capítulo no livro Reciclando a Maledicência, abrindo em muito a nossa perspectiva sobre como cada uma delas gerencia a nossa língua. Emmanuel chamou a língua de o pequeno músculo selvagem. No livro Religião dos Espíritos. Interessante, não é? E acho que o pequeno músculo selvagem está destruindo mesmo. André Luiz fala em Nosso Lar que a palavra maldita já provocou mais guerras na humanidade do que a gente pode imaginar. Já destruiu muito mais que todas as guerras juntas. Então eu fui o primeiro a apresentar, trouxe alguns conceitos mais de ordem emocional, que serão melhor destrinchados pelos demais expositores dentro da programação.
entendeu? E acho que ao fim de um dia, depois de várias abordagens, várias vozes, várias formas de enxergar a coisa, vocês terão um conteúdo muito rico para pensar nesse tema. Isso vai ampliar muito a capacidade de vocês. Interessante que neste livro, Reciclando a Maledicência, lá no início do livro, tem uma tarjazinha no canto assim, escrita: esse livro é para todos aqueles que querem melhorar o seu autoconhecimento e ter mais tolerância nas relações. Sabe por que a editora colocou essa tarja lá? Porque quando você vê um livro desse, Reciclando a Maledicência, nas livrarias, você vai lá, vou dar esse livro para alguém que eu conheço que precisa mesmo, entendeu como é que é? Essa ideia, na verdade, é até da autora, da Bianca, né? E a editora foi lá e colocou isso lá, exatamente porque esse livro é para todos aqueles que querem aumentar o seu autoconhecimento e ter mais tolerância nas relações humanas. Não é interessante isso? Porque, de verdade, ele é realmente um livro de autoconhecimento. Ele toca no assunto maledicência, mas abrindo perspectivas desse tipo e de outras que vocês vão ouvir aqui hoje. Com isso, eu espero, de alguma forma, ter colaborado com o projeto de vocês de analisar a maledicência e de humanizar e verificar esse tema como um tema de extrema relevância para a nossa humanização. Muito obrigado a vocês. Escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Humanizar nossas ações, humanizar nossos corações.